Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Juliana Werneck é advogada e mora em Minas Gerais. Em 2020, ela estava no seu sítio quando não se sentiu muito bem, desmaiou e teve uma convulsão. Ela tinha tido uma trombose cerebral e veio a ter uma EQM. E não é só isso, ela teve outras duas experiências, uma antes e outra depois da EQM, que nos ajudam a compreender como tudo é maior do que pensamos. Vamos conhecer a história dela? Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Na primeira parte, ela nos conta sobre a sua EQM e na segunda parte, responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deem like, compartilhem com os amigos. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vocês vão amar. Bom proveito! Juliana, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência que eu chamo, sim, de quase morte, dentro do conceito que hoje se entende o que é uma experiência de quase morte. É algo um pouco mais amplo do que o sentido original da palavra. Isso aconteceu numa situação que, de fato, mesmo você não tendo percebido, você poderia sim estar correndo até o risco de morrer. Você estava com uma trombose cerebral, né? Então eu quero, por favor, que você nos conte tudo o que você puder, não nos poupe de nenhum detalhe. A palavra está com você. Muito obrigado desde já. Então, boa tarde, Carlos. Então, meu nome é Juliana, né? Eu sou advogada. Tenho 50 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e no início do ano de 2020 eu tive uma doença chamada adenomiose, e seguiu-se a essa doença no final do ano, em setembro, no dia 19 de setembro, eu tive um episódio de trombose cerebral, que me levou ao hospital. Né, eu estava no meu sítio, né, e aí estava com a minha filha, estava com o meu motorista, né, e estava com os funcionários do sítio, e aí eu pedi a funcionária, né, a mulher do caseiro, que fizesse um pão de queijo, porque eu tinha acordado num dia que eu não estava me sentindo bem. E as pessoas estranharam quando eu cheguei lá, porque eu chego no meu sítio, eu quero ver as plantas, eu quero ver meus bichos que tenho lá. E eu cheguei e puxei uma espreguiçadeira e deitei. E a caseira do sítio falou com a minha filha: eu acho que sua mãe não está muito bem. E a minha filha achou aquilo estranho, mas falou: nada, ela está cansada, né? Enfim, daqui a pouco ela levanta com ânimo total, faz o pão de queijo dela. E, enfim, ela assou o pão de queijo e me chamou para, enfim, comer o pão de queijo. Quando eu levantei e sentei na bancada que a gente tem lá, que é tipo um barzinho, para comer o pão de queijo, eu já olhei para minha filha e falei com ela: olha, eles vieram. E eu não tenho essa lembrança, tá? Mas é uma coisa que sempre me marca e que então eu preciso relatar. E aí, Deus, que logo depois disso eu já caí, isso foi relatado a mim, tá? Essa também eu não sei, não vi. Eu já caí desmaiada. A minha filha disse que eu entortei a boca, que eu tive alguns episódios de convulsão. Quando eu acordei, já tinha SAMU, já tinha gente me socorrendo. E eu olhei aquilo e falei: gente, o que está acontecendo aqui? Peraí, calma, que eu preciso de levantar. As pessoas não queriam deixar eu levantar, obviamente, né? Eu tinha tido um desmaio, estava com a boca torta, enfim. Me levaram, aí a moça do SAMU falou com a minha filha: olha, a gente não pode levar ela para Belo Horizonte, porque meu sítio fica afastado de Belo Horizonte mais ou menos uns 40 quilômetros. A cidade mais próxima que tem aqui é Itabirito. E como a gente é SAMU, a gente só pode levá-la para a UBS, né, a UBS. Não sei, em cada estado aí fala de um jeito, que é a Unidade Básica de Saúde. E de lá, vocês tomam providência, que é preferível ela ver algum médico agora do que ela, né, se eles tentarem locomover ela para Belo Horizonte, ela pode ter mais alguma coisa. Enfim, me levaram para a UBS, era um período que estava em plena pandemia, a UBS estava lotada de gente com pandemia,
A médica falou comigo que só tinha jeito ali de me fazer um eletro, que não tinha outro exame, que meu eletro tinha dado normal, e que era para eu acionar o meu convênio para o meu convênio fazer a minha remoção para um hospital. Enfim, nós acionamos o convênio falou que estava com problemas e com dificuldades de ambulância por causa da pandemia, e que se eu conseguisse vir para Belo Horizonte, seria uma coisa mais fácil. Diante daquela situação, eu ali naquele lugar, eu falei com a minha filha, olha, faz o seguinte, desce o banco do carro e vamos para Belo Horizonte. Se eu passar mal, alguma coisa no meio do caminho, vocês esquecem. Segue para Belo Horizonte. E falei com o motorista, não importa com multa, com nada, vai embora. E se eu passar mal alguma coisa, vocês me levam para o Biocor, que é o hospital mais próximo que tem, tá? Ele fica em Nova Lima, mas dentro da região, praticamente dentro de Belo Horizonte, a união das cidades é o hospital Biocor aqui. Enfim, nós chegamos no Biocor, o médico estava lotado, né? O médico falou, olha, não temos vaga, o melhor que você faz é ir para casa, ligar para o seu convênio, porque nessa época eles estavam com aquele atendimento no telefone, e eles arrumarem lá na sua casa alguma ambulância. O médico constatou que eu estava bem, que eu não estava tão mal assim, que eu estava conversando, alerta, consciente, e assim fizemos. Eu vim para cá, e quando eu liguei, a médica falou, olha, seu caso precisa de internação imediata, eu já vou ver aqui qual o hospital de Belo Horizonte que tem vaga no CTI, porque se for o que eu estou pensando, ela não me falou o que quer, você vai precisar de uma vaga. Então, assim, foi feito, e aí, no fim da tarde, eles conseguiram uma vaga num dos hospitais aqui de Belo Horizonte, que era o único que tinha, e me mandaram imediatamente locomover para o hospital. E assim foi feito, eu cheguei lá, foram direto fazer o exame, né, que é a ressonância magnética. Na hora que eles fizeram a ressonância magnética, o médico que tinha me atendido, ele, dentro da própria sala, ele já falou comigo, já me falou, você teve um episódio de trombose cerebral e você precisa ficar no CTI pelo menos por 72 horas, tomando anticoagulante e anticonvulsivo. E aí, ele falou, já tem a vaga, já está te aguardando, e assim foi, né, que eu fui para o CTI, e chegou no CTI, as pessoas já vieram e começaram a me monitorar. Essa altura eu já estava apavorada, porque primeiro que minha filha não pôde entrar no hospital, ninguém podia entrar no hospital, eu entrei sozinha. E aí, exatamente por causa da situação de Covid. E aí, quando o médico falou isso comigo, eu entrei meio em desespero, sábado à tarde, eu já imaginei que só tinha residente no hospital, eu não tinha como acionar meus médicos, né, que me atendiam rotineiramente. Enfim, eu falei, agora nós vamos fazer o que eles estão mandando, depois eu vejo o que eu faço. Subi para o CTI, cheguei no CTI, a rotina do CTI, né, eles te colocam no leito, te monitoram, então coloca aqueles fios que monitoram o coração, coloca um oxímetro, né, que é para medir a quantidade de oxigênio que está entrando aí no seu pulmão, tirar pressão, enfim, me monitoraram inteira, né, eram várias enfermeiras e vários médicos em cima de mim, já tinha ficado impressionada com isso. E aí ocorreu alguma ocorrência, porque já era fim de tarde, eles saíram para atender algum paciente assim do lado, e eu fiquei ali, né, naquele leito, observando o que estava acontecendo, quando duas pessoas, né, vestidas de branco, se aproximaram de mim, e quando chegaram, eu fiquei olhando, porque a roupa deles era diferente da roupa das pessoas que estavam me atendendo, inclusive do médico que estava me atendendo. E era uma roupa muito branca, e aquele branco era um branco que não era um branco normal que a gente conhece aqui na Terra, não era um tom de branco normal, era um branco que reluzia e ofuscava a vista, e era mais ou menos, se eu tivesse que comparar com alguma coisa, era mais ou menos quando você pega um cristal, uma pedra de cristal, e olha ela contra o sol, que aquele negócio fica brilhando e ofusca a vista, era aquela cor ali, muito branca, e
a gente não conseguia ver muita coisa, né? Eu só via ali as roupas deles, que eram bastante brancas, e aí o médico, um deles, né, que eu chamo de médico, mas é a pessoa que estava ali, ela se aproximou, um deles, e falou assim, eu não falei nada com ele, que eu estava com medo, que eu estava ansiosa, nada. Ele chegou perto de mim e falou, não se preocupe, você não vai pegar Covid. E aí começou a fazer uns procedimentos que eram o seguinte, eles esticavam a mão sobre o meu corpo e passavam a mão por cima, sem encostar no meu corpo. E da mão dele saíam, eu chamava de raios, hoje eu chamo de energia, tá? Saíam raios coloridos, furta-cor, que adentravam no meu corpo, e aquilo, né, eles iam passando a mão, passaram aqui, assim, na minha garganta, da minha garganta para baixo, no pulmão, nas pernas, enfim, eles passaram a mão sobre o meu corpo e daquilo saía raio. O outro médico, ou outra pessoa que estava lá, ela foi por trás da maca e pôs a mão sobre a minha cabeça. E é o mesmo procedimento, saíam raios e aquela energia adentrava ali no meu corpo. Eles ficaram algum tempo ali fazendo isso, e aí eles falaram, olha, não precisa de você ficar, que aí eu comecei a ficar preocupada, eu já tinha, nesse momento, já tinha esquecido da Covid, já tinha relaxado, e eu já estava preocupada se a minha trombose tinha deixado alguma sequela em mim. Até então ninguém tinha falado comigo que a minha boca estava torta, a minha filha falou isso mais cedo, mas eu não tinha guardado isso, mas aí começou a cair minha ficha que eu poderia ficar com alguma outra sequela. E aí eu comecei a ficar com medo, né? Falei, nossa, gente, vou ficar com a boca torta, meus músculos vão paralisar, enfim, comecei a pensar essas coisas. A pessoa que estava fazendo os procedimentos na minha cabeça falou comigo, não se preocupe, você não vai ficar com nenhuma sequela. E o interessante é que eles falavam, que é o que me impressionou, sem eu ter que conversar nada com eles, como se eles estivessem lendo o que eu estava pensando ali naquele momento. E aí eu fiquei bastante impressionada com isso. Enfim, eles ficaram um tempo fazendo esses movimentos, soltando esses raios aí da mão deles, e enfim, né, eles falaram, olha, vai ficar tudo bem, fica tranquila. E aí eles foram, eu estava num canto, né, me colocaram na última maca da entrada do CTI, quando você entra em um corredor, várias macas, a minha era a última que ficava num canto, depois tinha um outro corredor comprido na minha frente, né, com várias macas à direita, e esse corredor, segundo a enfermeira, que eu vou chegar nesse ponto, ainda vou contar isso, ele termina numa janela, numa parede com uma janela. E eles foram andando nessa linha reta e viraram à esquerda, e dali eu não consegui vê-los mais. Depois disso, eu continuei vendo que os médicos estavam socorrendo as pessoas ali, né, naquele corredor comprido, e ninguém ali, pelo menos assim, na hora que eles passaram, eles não pararam em nenhuma maca, e parece que ninguém viu a presença deles ali, pelo menos não falaram assim, boa tarde, porque geralmente quando você está num CTI ou em algum lugar assim, e alguém passa, boa tarde, boa noite, bom, enfim, eles passaram ali, viraram à esquerda e sumiram. Depois disso eu fiquei mais 3 dias dentro do CTI, no dia seguinte aconteceu uma coisa interessante, que foi o seguinte, o CTI estava muito cheio, eu não sei se não tinha mais vaga em Belo Horizonte, me parece que não tinha, pelo que eu ouvi de conversa. Isso é real, tá? Isso aqui não é da experiência, não, isso é real, isso aconteceu de fato. E eles abriram um lugar, uma sala, né, eu lembro que tinha uma televisão, que a gente podia ficar ali vendo televisão, eu nunca tinha visto, ainda brinquei, falei, nunca vi televisão em CTI, a primeira vez. E aí os médicos ainda brincaram comigo, não, é tudo muito improvisado, porque na verdade vocês nem tinham que estar. E tiraram a gente daquele ambiente de forma que era difícil
da gente conseguir realmente pegar uma Covid. E aí parece, pelo que eu entendi, tá? Porque eu vi os médicos conversando, mas eles não dão muita informação para o paciente. Então, a gente vê os médicos de manhã, quando vai trocar plantão, né, vai passar plantão, eles ficam em volta do leito. E aí eu ouvi eles falando isso, que aquela ala tinha sido aberta exclusivamente para 2 ou 3 pessoas que precisassem, eventualmente, de estar no CTI, que não tinham aspectos de Covid, e que não era para ter sido aberta, mas, entendeu, ficou parecendo meio que os médicos que estavam ali me atendendo, esses que me passaram a mão, que eu chamo de médicos, meio que, não sei se eles fizeram alguma coisa que induziram a isso, mas é uma situação bastante estranha, tudo muito lotado e a gente num lugar com 2 ou 3 pessoas. Mas voltando um pouquinho, como que eu descobri que esses médicos não eram médicos, né? Depois dessa situação toda, eu fiquei um tempo ali olhando, né, as pessoas reais estavam ali atendendo, quem estava precisando, as emergências, e eu adormeci, né, e aí, quando eu acordei, a enfermeira que cuidava do meu leito, eu chamei ela, eu falei, escuta, quem eram aquelas 2 pessoas que vieram aqui? Aí ela falou, quais pessoas? Eu falei, quem eram aqueles 2 médicos que vieram aqui? Ela falou, quais médicos? Eu falei, aqueles que vieram aqui com aquela roupa branca, muito branca, diferente da roupa que vocês usam e tudo. Tentei explicar para ela, ela falou assim, não veio nenhum médico aqui. Eu falei, que horas são? Aí ela falou, são 3 horas da manhã. E aí eu já tinha olhado e ela já estava com aquela cara de espanto. E aí eu falei, moça, bom, vieram 2 médicos aqui. E contei para ela, né, a situação. Contei para ela o que tinha acontecido, ela falou, não vieram médicos aqui, nós estamos num sábado à noite, domingo de madrugada, né, já era 3 horas da manhã, e os médicos vêm aqui pela manhã e vêm no final do dia, durante o final de semana quem fica aqui são os residentes, e os residentes de fato não voltaram no seu leito. Então, aí caiu minha ficha que eu tinha vivido uma experiência, né, mística, extrasensorial, enfim, o que as pessoas quiserem entender aí, que não era uma experiência de fato. Depois disso, eu passei um tempo, né, no hospital, depois do CTI eu fiquei no andar, e depois me mandaram procurar uma hematologista e me mandaram procurar um neurologista para dar sequência no meu tratamento. Assim foi feito. E todos os médicos que eu converso, desde o neurologista, desde a hematologista, desde o meu ginecologista também, e até um médico psiquiatra que eu fui, que eu falei, gente, eu preciso descobrir o que é. Eles falam comigo, eles não acreditam nessas coisas, né? É muito difícil deles acreditarem. Então, eles falam que eu posso ter vivido algum sonho, ou foi sonho, ou foi alguma ilusão da minha mente. Eles não acreditam na experiência que eu vivi. E aí, assim foi feito. Quando eu saí do hospital, eu voltei ao meu sítio. Muita gente apostou que eu não ia mais querer voltar lá devido à experiência, mas que sim, quero e volto lá sempre. E lá passou para ser para mim um lugar onde que a energia é boa, tá? Não a energia ruim, mas a energia boa. Você colocar o pé no chão, é outro mundo, eu acho, tá? Você sair da cidade grande e ir para um lugar desse. E eu já valorizava e passei a valorizar ainda mais. E eu sentei na beirada da piscina, foi dia 11 de outubro de 2020, e coloquei os pés dentro da piscina e coloquei meu celular do lado, porque eu tenho vários cachorros, meus cachorros gostam de nadar, e eu gosto de tirar foto deles nadando, que eu acho mó barato. E coloquei o celular ali e pensei assim, gente, eu queria tanto provar para as pessoas que isso era real, porque o que eu estava ouvindo era isso, ou que foi sonho, ou que foi na ilusão que eles falam uma palavra, mas daqui a pouco eu lembro, alucinação, por causa do momento que eu estava vivendo, provavelmente por causa da trombose que estava dentro do meu cérebro, mas enfim, neste momento apareceu uma imagem
na parte de cima, né, do meu sítio. Eu estava sentada na piscina, a imagem lá em cima, perto dos arbustos, e eu tirei uma foto, e primeiro eu olhei e falei, gente, o que é aquilo? Aí eu tirei a foto, e na hora que eu fui olhar a foto e voltei o olho para a imagem, aquilo já havia desaparecido, mas ficou registrado no meu celular. Depois disso, a gente marcou o local com 1 ou 2 pedras grandes que a gente pôs ali no chão, e eu tenho outras fotos que mostram o local e que nunca mais eu vi essa imagem, nem naquele local, nem em nenhum outro local. Juliana, deixa eu perguntar aqui sobre isso, porque nesse momento, na edição, as pessoas vão ver as 2 fotos. A pergunta que eu faço é a seguinte: está claro que numa das fotos parece ter o que poderia ser um vulto, e na outra isso não existe. Mas na outra existem pedras. São pedras mais baixas, né? O vulto estaria por trás dessas pedras. Não, as pedras não existiam. As pedras foram a gente que colocou para marcar o local onde que eu vi a imagem, entendeu? Era isso que eu queria saber, porque você mandou uma outra foto que as pessoas estão vendo agora, com pedras, mas na verdade essas pedras então não existiam. Então quem está assistindo esse vídeo agora deve entender que onde está vendo pedras só havia gramado. E o que você fotografou é aquele conjunto que parece ter pedras ou alguma coisa do gênero e um vulto por trás. Nada disso existia. Tudo foi visto num relance por você, né? As pedras que estão lá, a gente marcou porque é um lugar onde que eu quero plantar uma planta, eu ainda não escolhi qual. Provavelmente serão rosas, uma roseira. Então eu marquei bem o local porque, e até uma vergonha, né? 3 anos se passaram e até hoje eu não escolhi que planta que eu vou pôr lá. Mas é porque ainda não defini o que é aquela imagem na minha cabeça. E quando eu defini, eu quero plantar uma coisa bem bonita para homenagear. E todas as vezes que eu vou no meu sítio, eu olho para aquele lugar e agradeço por estar viva até hoje. Terminei. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Juliana, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?